traz à luz da palavra a maneira que nós devemos nos comportar diante do Senhor. O conceito de odres novos e velhos quer dizer sobre o nosso coração, como está o nosso coração diante de Deus. Porque muitas vezes nós buscamos na palavra, nós jejuamos, nós ajoelhamos, nós fazemos, como se diz, penitências, sacrifícios, buscando de Deus algo de Deus para que Deus derrame em nós algo novo. Mas para que Deus possa derramar algo novo nas nossas vidas, primeiro nós temos que observar esse versículo que o Senhor falou aqui. Não se coloca, não se põe vinho novo em odres velhos. Então o Senhor Jesus jamais ele vai colocar algo novo em um recipiente que esteja velho, que esteja propenso a que se perca aquilo que o Senhor tem para nos dar, amém? Então antes de nós pedirmos ao Senhor, antes de nós nos ajoelharmos, antes de nós fazermos o nosso jejum ao Senhor, pedindo algo ao Senhor, primeiro nós temos que jejuar, pedindo a consagração do Senhor, a limpeza, a reforma do nosso coração, do nosso interior, para que o Senhor enxergue em nós pureza, para que Ele possa derramar o novo de Deus nas nossas vidas, amém? Quantos estão entendendo essa palavra? É natural, transferindo esta palavra, transferindo esse versículo para o material. Quem é que vai guardar alguma coisa? Quem é que vai pôr alguma coisa em uma vasilha que esteja prestes a furar, que esteja prestes a derramar alguma coisa? Quem faz isso? Ninguém faz isso. E muito menos o nosso Deus, que é poderoso e as coisas são sagradas. Então, amados, precisamos tomar cuidado, precisamos aprender do Senhor, que nós precisamos purificar a nossa carne, precisamos purificar o odre, que é o nosso coração. Na época de Jesus, odre era uma bolsa de couro, feita de couro, de animais, onde eles usavam para guardar aquilo. Usavam para guardar o vinho, usavam para guardar o azeite, até a água mesmo. E aquele ouro, como era construído, a palavra diz aqui que quando ele era feito, ele era flexível, ele tinha flexibilidade. E com o passar dos tempos, aquele ouro, aquele couro, ele envelhecia e ressecava. Significa hoje o nosso coração. Se nós tivermos com o nosso coração envelhecido, tivermos com o nosso coração endurecido, jamais o Senhor vai derramar algo novo nas nossas vidas. Jamais Ele vai derramar o precioso Espírito Santo nas nossas vidas, porque nós estamos com o nosso coração endurecidos. Para isso nós precisamos reconstruir o nosso coração perante o nosso Deus, para que o Senhor possa derramar o vaso que está transportando. O Senhor hoje Ele procura corações puros, corações purificados, corações renovados, para que Ele possa derramar o novo dele nas nossas vidas, amém? Jamais o Senhor vai derramar alguma coisa na minha vida e na sua vida se nós não estivermos preparados. Então, precisamos atentar para isso. Muitas vezes estamos perdendo o nosso tempo, fazendo jejum, oração, pedindo, mas não fizemos o que é essencial, nos preparar para receber algo do Senhor nas nossas vidas. Porque as coisas de Deus é sagrada, santa, e jamais vai derramar aquilo que Ele sabe que vai se perder, amém?
que nós somos a morada do Espírito Santo, amém? Quem é de vocês aqui que quer morar numa casa suja, uma casa cheia de sujeira, de entulhos? Quem é que quer morar? Se nós carnais, se nós humanos, carnal, pecadores, não queremos isso, imagina o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo muitas vezes não opera na nossa vida? Porque a nossa carne, o nosso corpo está contaminado com algo, com sujeiras, que o Espírito Santo não aceita, ele não faz morada. E existem sujeiras, irmãos. A palavra de Deus é mistério. E nós vivemos, a partir do momento que nós começamos a entender a palavra, a partir do momento que nós começamos a mergulhar nas coisas santas do Senhor, nós começamos a entender que tudo na nossa vida, tudo, se você for olhar tudo na nossa vida, ela tem um lado espiritual. Tudo, não passa nada da nossa vida não tem algo que tem que ser espiritual. Costumam-se dizer por aí que Deus ele só quer o seu coração, ele só vê o que tem no seu coração, o restante você pode de qualquer maneira. Agora eu pergunto para os irmãos: quem é dos irmãos aqui que tem uma casa escolhe um cômodo só para ser zelado e o resto pode ser de qualquer jeito? Tem alguém aqui que quer isso? Se o Senhor está dizendo aqui que o nosso corpo, que nós somos a morada do Espírito Santo, a casa do Espírito Santo, por que nós temos que zelar só do nosso coração? Nós temos que zelar do nosso corpo inteiro. Nós temos que servir ao Senhor com prudência. Cada momento, cada atitude que nós fazemos, cada roupa que nós escolhemos para vir à casa do Senhor, cada sapato, cada sandália, tudo que nós fazemos, nos preparando para vir à casa do Senhor, é uma maneira de nós honrarmos o Senhor. Nós estamos honrando a Deus. Quando nós vamos nos apresentar em algum lugar, por esse dia até o pastor Pedro falou aqui rapidamente que precisava melhorar a vestimenta que estava vindo na casa do Senhor. E ele falou somente a verdade, é isso que nós temos que fazer. A essência de Deus ela tem que aparecer nas nossas vidas, na nossa aparência. Nós precisamos ser luz, porque se nós formos luz, aonde nós botarmos os nossos pés, as trevas desaparecem. Se nós não formos luz, se nós não honrarmos ao Senhor com o nosso corpo, com o nosso coração, com a nossa mente e com as nossas vestimentas, com a maneira que nós estamos, não tem como o Senhor derramar um novo dele, porque vamos estar despreparados para receber o de Deus, amém? Eu fico alegre, fico feliz hoje. Eu quero parabenizar aqui o irmão Júnior. O irmão Júnior dá um espetáculo hoje, um obreiro sensacional, patrão. Quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor ele se agrada nisso. Ele se agrada, porque ele sabe que nós estamos fazendo isso, porque vamos para onde? Vamos para a casa de Deus, vamos nos apresentar diante do Supremo. Se nós formos convidados para irmos a uma festa de aniversário, ou a qualquer lugar, eu vou dar um exemplo do aniversário da pastora. Eu tenho ouvido há 10 dias atrás aí, o pessoal se preparando, o que nós vamos vestir, as mulheres ouvindo o grupo lá, nós vamos vestir o quê? Para ir para o aniversário da pastora. Quer dizer, uma preparação para se apresentar, para estar diante do Filho de Deus. Não é desmerecido, isso não é desmerecido, é honroso, mas muito mais nós temos que nos preocupar para nos apresentar diante do Senhor, do Deus poderoso, amém? Porque quando é para nós irmos nos apresentarmos em algum lugar, nós vamos bonitinhos.
que nós possamos receber algo do Senhor, nós precisamos nos preparar. Amém? Glória a Deus. Vamos cuidar, amados. Cuidar da nossa aparência, cuidar do nosso pensamento, guardar essa palavra, esse único versículo aqui hoje. Lembre-se dele em todo momento. Lembre-se dele, se você estiver precisando de Deus, você precisa se purificar. Você precisa se moldar as vontades de Deus. Não é Deus que vai se moldar as nossas vontades. É nós que precisamos fazer a vontade de Deus para que Ele possa trabalhar no nosso favor. Porque segundo essa palavra bem aqui, se nós não estivermos em conformidade com a palavra, o Senhor fica impedido de agir nas nossas vidas. Amém? E aí vem a frustração. Oro, jejum, consagro, e não recebo. Por que eu não recebo? Porque eu não estou em conformidade com a palavra de Deus. Não tem como o Senhor derramar algo especial, poderoso, se Ele sabe que aquele vaso está apodrecido, está envelhecido. Amém? Essa palavra é poderosa. Ela é um ensinamento para nós. Essa palavra, irmãos, quando eu li ela, o Senhor me mostrou ela. Ela já começou a incomodar. Senhor, eu estou olhando nessa parte aqui. Tem algo aqui que eu estou olhando. Eu preciso me consertar isso aqui. Eu estou falando aqui para os irmãos, mas o Senhor já falou fortemente comigo através desse princípio. Eu estou errado. Eu preciso melhorar nessa parte. Eu estou pedindo para orar e não me seguir. Por quê? Porque eu estou em falha nessa situação. Então eu vou me concentrar. E eu estou passando essa mensagem para ele nesta noite. Porque assim como eu quero as bênçãos de Deus para mim, eu quero ver todos abençoados. Eu quero ver todos transbordando. Eu quero ver todos vencedores. Eu quero ver todos na presença de Deus com alegria. Porque quando nós sabemos que tem algo bom para nós vamos em busca daquilo com satisfação, com alegria. E a palavra de Deus diz que o Senhor só tem coisas boas para nós. Nós só não recebemos as coisas boas de Deus se nós mesmos não fizermos por nós. Amém? Então aquilo que o Senhor te deu, às vezes o Senhor Deus ele dá a pessoa pede um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta, ou qualquer coisa, e aquela pessoa recebe aquilo. A partir que ela recebe aquilo, ela passa a não zelar mais daquilo, não cuidar daquele objeto, daquela bênção que tanto pediu, abandona, larga de qualquer jeito, suja de qualquer jeito. Agora eu pergunto para os irmãos, quem tem filho sabe disso. Quando você compra um presente para um filho, que você dá um presente para ele, que ele abandona, que ele joga, que ele quebra tudo, qual o sentimento que o pai tem? Que tristeza, eu não vou dar mais, eu não vou comprar mais nada para esse filho, porque ele não serve aquilo que eu dou para ele. Da mesma forma é o Senhor nosso Deus. Se o Senhor Deus nos der alguma coisa, quando você está zelando daquilo que Deus te deu, você está honrando a Deus. Deus está se alegrando daquilo. Glória a Deus, aleluia. Ele olha e vê, ele vê se meu filho está honrando, eu vou dar mais. Ele está precisando, eu vou dar outro, vou dar mais para ele, porque ele honra aquilo que eu dou, ele não desperdiça aquilo que eu dou. Amém? Então são várias maneiras que nós honramos ao Senhor. Honrar a Deus não é somente vir para a igreja. Honrar a Deus não é somente deixar de fazer uma parte. Honrar a Deus é ser íntegro, é ser verdadeiro, é andar de cabeça erguida, é ser luz, como eu já falei, para que onde você coloca os seus pés, alguém que olha vê isso é diferente. Isso é diferente. Parece que é crente. Aí vai investigar, não, ele é crente mesmo, né? É só crente. Porque tem atitudes, né? Está com o seu odre reformado, está com o seu odre flexível, e aí o Senhor
que eu derramar, eu sei que vai ser bem aproveitado. Amém? Amém. Então, queridos, eu vou encerrar minhas palavras nessa noite, porque o Senhor ainda vai falar mais alguma coisa através do ministrante da ceia. Chamar o pastor Vicente aqui na frente. Mas eu quero que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Eu desejo que vocês guardem essa palavra no coração de vocês. Aprendam com Jesus, porque esse versículo aqui não foi nem os apóstolos que falou, foi o próprio Jesus que falou. Não se coloca vinho novo em outros velhos ou em vasilhas velhas. O Espírito Santo não vai morar onde tiver sujeira no nosso corpo, na nossa carne, no nosso corpo. Precisamos cuidar dele. O Espírito Santo, quem fala que o Espírito Santo só está interessado no nosso coração é porque não conhece a palavra verdadeira de Deus. Ele está interessado em tudo, ele não quer se perder nada. Então nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Se nós estamos de acordo com a palavra que o Espírito Santo já esteja morando em nós, tomamos cuidado com isso. Vamos zelar com carinho. É como o hóspede da nossa casa, que nós zelamos, fazemos de tudo, nos preparamos, alimentamos, o maior carinho, para que aquele hóspede se sinta bem. E para que quando aquele hóspede sair, se ele for embora, ele saia falando bem de nós. Agora o Espírito Santo não é um hóspede que ele quer ser passageiro. O Espírito Santo é um hóspede que ele quer morar eternamente. E para isso nós precisamos usar esse versículo aqui. Purificar a nossa carne, purificar a nossa alma. Tirar tudo aquilo que representa sujeira, que representa algo que não agrada ao Senhor. Embora aquela sujeira de trabalho. As mulheres aqui que são donas de casa sabem. Eu sei porque eu também não fiz e faço, mas eu também cozinho. Às vezes a mulher briga comigo e faz eu fazer uma almoço, e depois briga comigo e faz eu lavar essa mulher também. Se você for ali é uma panela, queimou e até o gostado de queimar isso aqui, gosta de pregar, olha, sabe? Se você fizer uma coisa e passar no gostado, quando você vai lavar aquela vasilha, tem sempre um ou dois caroços de arroz ali empregado, dando trabalho para sair. Não tem. É picada, piada, esfregar, limpar, uma ferramenta para tirar. Muitas vezes tem algo em nós, muitas vezes também tem algo, algum tipo de sujeira em nós, que não sai fácil, dá trabalho. Mas quando nós estamos firmados na palavra, quando nós aprendemos do Senhor, nós sabemos que aquele trabalho ali vai gerar um resultado, aquela vasilha vai ficar ligada, brilhosa, e aí preparada para ser cheia novamente, amém? Glória a Deus. Então que sejamos esse homem reformado, esse homem